Está no ar o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet e também que através do nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, faça sua inscrição, como também chegamos em todo o estado de Alagoas e do Rio Grande do Norte, através da Band. Hoje vamos conversar com um advogado que atua nesta área financeira, Dr. Armindo Albuquerque. E com ele vamos falar sobre um tema de justiça financeira. Será que os bancos praticam justiça financeira? Tudo isso e muito mais no programa de hoje com o Dr. Armindo. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Boa tarde, Robson. Estou aqui mais uma vez e a primeira indagação que você inicia seu programa, a resposta é não. Infelizmente, não. Os bancos não praticam justiça financeira. E aí eu peço que você possa colocar, por exemplo, assim, 3 principais fatos que mostram que realmente os bancos no Brasil não praticam a justiça financeira com os seus clientes. Primeiro, as altas taxas de juros, as garantias exponenciadas que eles exigem que as pequenas empresas, as pessoas físicas, não conseguem ter. E os bancos buscaram uma pulverização desse crédito através dos créditos consignados, que é uma bolha, porque mesmo todos os empregados, servidores que têm contra-cheque, eles estão endividados em 1/3 dos seus rendimentos pelos próximos 10 anos, 6 anos, fora o CDC, o cheque especial, alienação de um carro, a farmácia ou o aluguel, a prestação da casa própria. Então, E aqueles casos de desconto em folha também, né? Porque já há uma garantia fenomenal que é descontada a própria folha de pagamento do servidor, mas ainda assim os juros são altos. como é que dá para entender se eu sou um servidor e faço um empréstimo inconsignado e eu pague uma taxa de 14%, 16% ao ano, às vezes até 30%, quando você vai olhar o custo efetivo desse empréstimo, e o banco capta esse recurso hoje a 4,50% ao ano. Quando eu falo 4,50%, porque eu não me refiro à Selic. A Selic não é referencial para o mercado financeiro, e sim para a dívida pública. Eu falo do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é o custo do dinheiro se ele vai buscar. A maioria dos bancos não trabalha com esse recurso, porque eles têm funding, ele tem capital para emprestá-lo. Pois é, e aí nós vemos uma situação, né, que mostra realmente que os bancos não praticam justiça financeira. Nesse contexto de pandemia que nós vivemos hoje, e como foi o caso de outras crises também, os bancos acabam saindo lucrando, né? Todo mundo tem prejuízo, todo mundo tem tido perdas, mas os lucros dos bancos continuam em alta. E aí eu gostaria que você pudesse falar sobre o seguinte: no período de pandemia aconteceram algumas aprovações do Congresso Nacional, o presidente da República, para que se pudesse utilizar dinheiro público para emprestar, né, para o banco fazer esse empréstimo para as pessoas que estejam numa situação de crise, ou para as empresas, micro e pequenas empresas, né? Mas esse dinheiro que já chega, digamos assim, numa condição bem mais facilitada para os bancos emprestarem, e eles ganham dinheiro, mesmo nesse contexto da pandemia, emprestando para as pessoas e para as empresas. É incrível. Uma característica interessante é que, nesse ponto, eu tenho que parabenizar o Congresso Nacional, o governo, que nessa pandemia buscou uma forma de movimentar a economia e socorrer esse vale que está sendo colocado na economia. Não é só bom para quem está recebendo, mas está girando, esse dinheiro volta para o governo. Mas esse recurso que foi colocado para os bancos emprestar às pequenas empresas e às indústrias, os bancos estão segurando esses empréstimos. Um detalhe, Robson,
o governo, o Tesouro garante 85%, a garantia é o próprio governo, e o risco do banco seria 15%. Uma coisa interessante é que o depósito compulsório, ou seja, os bancos no Brasil, porque nós temos um sistema financeiro bem forte, bem definido, exige que os bancos, de cada R$ 100, R$ 25 seja depositado em lastro no Banco Central, chamado depósito compulsório. Há uns 60 dias atrás, um pouco mais, o banco flexionou, trouxe para 18. E mesmo assim, tudo para facilitar que o banco chegue e possa emprestar esse dinheiro para as empresas. As empresas estão desesperadas, porque as empresas são feitas por pessoas. Você já imaginou? Vamos ter um exemplo aqui, a nossa Natal. Restaurantes fechados. Essa questão do delivery foi bom, mas eles não estavam preparados. Então, eles não estão faturando sequer 30% do que faturava antes. E com a questão sanitária muito exigida hoje pelo consumidor, porque esse vírus ele não é brincadeira. E, poxa, quando você olha as pessoas que a gente vai ao restaurante estão perdendo seus empregos. E então, se os bancos chegassem e eles sabem que esse dinheiro retorna, ei, vou emprestar esse dinheiro, vamos dar uma carência aí de 6 meses a 1 ano, 6 anos, 10 anos, 12, esse dinheiro volta. E ele garante o rendimento dele. Tem coisa melhor, garantia melhor do que você saber que um ponto na rua tal existe ali há 20 anos, 15, 10, 12, e poderá ficar mais 30, 40 anos. A função do banco, ao ter essa carta do Banco Central, é a função social, uma delas, entre tantas outras. Doutor Armindo, e explique para o pessoal que está nos assistindo nesse momento, nos acompanhando, telespectadores, internautas, o seguinte: tem sido feita uma grande divulgação que fala que os juros no Brasil estão caindo. Aí se referem, por exemplo, ao que se chama a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, que caiu muito. Mas, na verdade, quando você vai para juros de cartão de crédito, quando você vai para juros cobrados pelos bancos, de cheque especial, os juros continuam nas nuvens. Já foi mais alto, sim, mas, na verdade, poderia estar muito mais abaixo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Robson, não tem sentido cartão de crédito cobrar 12%, 16% de taxa ao mês. Ora, se o cliente não está pagando aquela fatura total, isso significa dizer que ele está garantindo a essa instituição, a essa operadora de cartão, que vai ganhar mais. Por quê? Ela está tendo operações financeiras contínuas, ganhando, inclusive, gerando IOF para o governo. É bom para a economia. Então, não pode uma Selic e uma CDI. A CDI está em torno, a expectativa é que ela seja menor que 4 esse ano. Poxa, se é 4, vamos colocar aí, que com todos os percalços que existem, inadimplência, custo, pessoal, tecnologia, tudo, que os bancos tivessem uma renda livre de 20%, poxa, isso era fantástico. Uma taxa de juros chegaria na ponta a 6%, 7% ao ano. Ei, isso é mais do que 100%. Mas, infelizmente, o mercado diz a regra, o governo silenciou ao longo desse tempo, porque os bancos, o maior cliente dos bancos é a dívida interna. Então, a Selic era alta, era alimentada por quê? Para dar dinheiro aos bancos. Países emergentes enriquecem banqueiros. Agora, o que os bancos são tão sortudos que estava uma onda, e aí nosso país, o Banco Central, estava muito atuante. Esses bancos já estavam na expectativa de não existirem agências físicas nos próximos 5 anos. A internet agora acelerou, a pandemia trouxe isso. E só que eles já estão se preparando para entrar na era digital, que eles não estavam preparados. Eles estavam sendo engolidos por Nubank, Interbank, esses bancos
que começaram a dar dignidade às pessoas. Eu acho muito bonito hoje qualquer pessoa humilde que não tinha, seja um autônomo do interior, de uma fazenda, quando ele chega, seu Robson, mande, deposita, vou mandar um boleto. Todo mundo hoje, os desbancarizados hoje, gira 44 bilhões de reais. É uma coisa assim fantástica. Pois E é, e tem cartão de crédito e débito, inclusive. Certo dia eu estava na rua, uma pessoa me ofereceu uma trufa de chocolate para comprar. Eu disse que estava sem dinheiro em espécie, a pessoa puxou a maquininha do bolso e eu tenho um cartão, né? Ou se quiser, pode transferir. Ou seja, como você falou muito bem, os desbancarizados, os sem banco, porque as taxas são altíssimas cobradas pelos bancos, ainda tem isso, além dos juros, dessa injustiça financeira, tem as taxas altíssimas. Então, tem muita gente humilde que jamais teria condição de ter conta em banco, né? Até por causa das garantias que muitas vezes se pedem. não pode. Eu lamento assim quando eu pego a gente faz um pedido hoje. Nós temos um custo do serviço que eu acho que está alto, certo? Um restaurante hoje, para você fazer uma entrega de um alimento, ele sai quase 50% ou 60% do valor do que você está comprando. Mas os bancos, essas operadoras de cartões, Cielo, Rednet, eles estão fazendo um crime. O que é que eles estão fazendo? Eles aumentaram a taxa de administração e aumentaram a taxa de juros. Você já imaginou você fazer uma operação num cartão e o coitado lá do empresário pequeno, daquele autônomo, pagar quase 10%? Porque agora eles criaram, não, eu libero dinheiro para você, D1, ó, D1. Ou seja, no dia seguinte. Mas ele te cobra essa antecipação, os juros desse período, e ainda você paga um plus a essa operadora, porque ele está lhe fazendo esse favor. Olha, eu estou colocando teu dinheiro amanhã. E o que é que você faz? Será que eu tenho capacidade de raciocinar financeiramente que eu estou trabalhando para esses bancos? Isso, quando você Pois vai é. ver, aí vem energia, gás, pessoal. Mas eu acho, Robson, que essa guerras, pandemias, revoluções tem o lado positivo. Tudo acaba, o mundo gira, né? O que vai mudar na relação dos clientes com os bancos que não praticam justiça financeira quando essa pandemia passar, doutor Armin? Olha, o grande problema que a gente sofreu até hoje foi pela grande concentração dos bancos. Conte, nós temos 5 bancos praticamente. E eu estava assistindo a CNN ontem e fiquei muito triste. 2 jornalistas lá, que eu não vou citar o nome, enaltecendo a Caixa Econômica, dizendo que a Caixa Econômica é um banco do cidadão. Os maiores juros da Caixa Econômica são da Caixa Econômica. O financiamento imobiliário dela é criminoso. Você compra um apartamento por 100 mil reais, vai pagar 1.100.000 em 360 meses, onde ele poderia fazer esse financiamento em 10 anos e você pagar 300 mil, 2 vezes É. pelo tempo, tá entendendo? Esse governo, infelizmente, optou por raciocinar com a Caixa Econômica como se fosse um banco privado, sugando dos seus cidadãos, dos seus clientes, e o lucro da Caixa Econômica Federal, que é gerido, inclusive, pelo genro do dono da OAS, envolvido em todos aqueles esquemas de Lava Jato, pega esse lucro todinho, devolve para o Tesouro e o ministro Paulo Guedes pega esse dinheiro e joga para pagamento da dívida, para superávit primário. Ou seja, sai de um banco público para um banco privado, é essa continha que tem sido feita, né? E a apropriação, se você for falar com um servidor público, ele vai brigar com você, porque todos eles, eu acho que 80% é teoria de Pareto. Ou é Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Ele hipoteca o papagaio, o gato, o seu cachorrinho, tudo ao banco. É salário, é conta de esposa, é conta de pai, é conta de tio, tudo numa promessa de uma taxa de juros que, na realidade, ela não existe. É, Verdade. é terrível. É terrível. Então, a conclusão dessa nossa entrevista, finalizando, é que realmente os bancos, e pelos vários motivos colocados, não praticam justiça financeira. Doutor Armindo, eu quero agradecer sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Até a próxima e muito obrigado pela oportunidade, Robson.
Parabéns pelo programa e continue nessa sua jornada que muito tem contribuído para o exercício da cidadania. Levante o braço. Muito obrigado, doutor Armin.